paz do Senhor Jesus seja com todos os nossos irmãos. Uma boa noite a todos. É um prazer mais uma vez poder aprender juntamente com os nossos irmãos a gloriosa palavra do Senhor. Amados, vamos estar fazendo uma leitura em 2 Timóteo, no capítulo 3, verso de número 16. Nós vamos estar aprendendo sobre as 3 principais linguagens da Bíblia. 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A Bíblia Sagrada, ela contém algumas linguagens diferenciadas e bem características, e nós compreendemos isso quando nós começamos a ler as Sagradas Escrituras. Mas aí você pode perguntar, mas o que isso pode trazer para a minha vida espiritualmente? O que isso pode me auxiliar espiritualmente, em eu aprender sobre as linguagens da Bíblia Sagrada? Bom, na verdade, a nossa vida espiritual, a nossa salvação, ela depende de nós vivermos a palavra de Deus. Então, nós temos que viver a palavra de Deus para que a nossa vida espiritual venha a se fortalecer, as bênçãos do Senhor venham estar sobre as nossas vidas, né? Os seus livramentos, né? Os seus milagres, a sua obra, né? E a salvação venha fazer parte, né, das nossas vidas. Então, nós dependemos de viver a palavra de Deus. Mas para vivermos a palavra, nós temos que se encher dela, ela tem que estar em nossas vidas. E ela vai se fazer presente em nossas vidas através do que nós absorvemos, né? Através de um ensinamento como este, da leitura, ou de uma pregação, né? Existem várias maneiras com que a palavra de Deus vem fazer parte da nossa vida. E quando nós aprendemos sobre as linguagens da Bíblia Sagrada, nós administramos este conteúdo bíblico que nós adquirimos através desses meios e outros meios de modo correto em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele tem um principal papel de fazer isso, né? De nos alimentar espiritualmente, mas nós temos uma parcela de contribuição para que isso de fato venha acontecer. Então Deus, ele não faz tudo sozinho, depende de mim também. Então eu preciso conhecer algumas coisas relacionadas à Bíblia para que eu possa vivê-la corretamente. Para que eu não ouça uma mensagem que está sendo ministrada de modo incorreto e venha aplicar aquela mensagem, aquela palavra em minha vida. Já que ela está sendo ministrada de forma incorreta, automaticamente eu vou aplicar ela em minha vida de forma incorreta também. E isso vai comprometer e muito a minha vida espiritual e, por fim, a minha salvação. Então é importante. Essa é a contribuição, é a parcela de contribuição em que tem o ensino desta categoria, sobre as linguagens da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores diferentes, e em épocas diferentes e em circunstâncias diferentes. Então nós encontramos na Bíblia coisas que se distinguem, são distintas, né, entre conteúdos e conteúdos. E nós devemos perceber isso com um olhar clínico para que possamos viver a palavra de Deus de forma, de fato, correto e não incorreto. Bom, as 3 principais linguagens da Bíblia Sagrada. Uma linguagem, eu diria uma das principais linguagens da Bíblia Sagrada, é a linguagem literal. O que seria linguagem literal? O que está escrito é o que de fato aconteceu e ponto final. Então não há necessidade de ter interpretações, explicações, para que venha se conhecer de maneira interpretativa o que ocorreu. Porque está escrito no sentido literal, é uma linguagem literal. Por exemplo, lá em Mateus 20, verso de número 18 ao verso de número 19, ocorre um texto
dessa categoria, que diz assim, ó: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e o crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. É uma fala de Jesus, foi escrita por Mateus, mas foi pronunciada por Jesus. Este é um texto, é um verso, são versos que estão escritos em uma linguagem literal. Então, quando Jesus disse o Filho do Homem, está falando de si, o Filho do Homem será entregue aos principais, dos sacerdotes e dos escribas, é algo que de fato aconteceu. De fato, Jesus foi entregue aos principais dos sacerdotes e dos escribas, e eles vieram a condenar a Jesus, né? Julgar e condenaram a Jesus. Isso ocorreu. Então, está de fato no sentido literal. Condená-lo-ão à morte, entregarão aos gentios, que são os romanos. E os romanos escarneceram dele, como diz aqui no texto, né? O açoitaram e vieram a crucificá-lo. Jesus então morreu na cruz, e ao terceiro dia ele veio a ressuscitar. E isso de fato aconteceu. Então não há necessidade de trazermos coisas e coisas para interpretar esta passagem. Está escrito no sentido literal. Outro versículo que nós podemos usar como exemplo nessa noite é em Efésios 3:20. Por exemplo, na Bíblia é repleto de textos assim, tá? É só um exemplo que eu estou dando. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É literal. Deus, né, nosso Deus, né, o nosso Cristo, Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Isso é literal. Aqui está enaltecendo a grandeza de Deus. Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pede ou do que aquilo que você clama, aquilo que você deseja, né? A Bíblia nos diz que Ele conhece as palavras que vão sair da nossa boca, dos nossos lábios, muito antes de nós pronunciarmos ela. Também está no sentido literal. Então Deus, Ele conhece o nosso coração, o nosso interior, Ele conhece os nossos sentimentos, as nossas necessidades e dificuldades. Tudo isso é conhecido de Deus, né? Então não há obstáculo para que nós venhamos a caracterizá-lo como algo suficientemente grande para que Deus não faça ou para que Deus não realize algo. Não existe, porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é todo poderoso, né? O texto da Bíblia Sagrada, que está escrito aqui em Efésios 3:20, ele está no sentido literal. Então esse Deus que nós servimos, de fato, Ele é grande, poderoso. Não há interpretações que dizem, não, o texto quando diz isso está querendo dizer outra coisa. Não, de fato, o Deus que você serve, Ele é todo poderoso e Ele pode fazer muito mais do que aquilo que você pede, do que aquilo que você pensa, Ele pode fazer. Olhando por esse texto, nós até compreendemos que não há motivos para nós desacreditarmos do Senhor nosso Deus. Esta é a linguagem literal. Não tem muita coisa para falar dela, é bem simples, é bem compreensível a todos, né? É bom nós atermos a isso, porque existem pregadores e pregadores, né? Ensinadores e ensinadores. E a Bíblia nos diz que viriam falsos mestres, né, que ensinariam as Escrituras de modo incorreto, né, com heresias e tudo mais. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E procurar nas Sagradas Escrituras para que nós venhamos a, de fato, estar seguindo a verdade de Deus. E devemos sempre clamar a Deus para que Ele nos ajude a viver a Sua palavra e a Sua verdade. Porque está à nossa volta, as heresias, o falso ensino está à nossa volta, está nos rodeando. E, infelizmente, tem pegado muito cristão de surpresa e até de modo, assim, meio, não dá para perceber, né? O cristão geralmente acaba não percebendo isso.
Ele é pego naquilo lá, ele começa a viver uma falsa doutrina, uma vã doutrina, um ensinamento falso, e não percebe que ele não está no caminho da verdade de Deus. Por isso é importante nós nos atermos à palavra de Deus. Esta é uma das principais linguagens da Bíblia, a linguagem literal. Mas existe uma outra linguagem, que é a linguagem figurada das Sagradas Escrituras. E a Bíblia contém muitas figuras. Se nós falássemos de cada uma delas, ia levar muito tempo. A gente ia ficar durante horas e horas aqui, não iríamos conseguir concluir. Então existem muitas figuras na Bíblia Sagrada. Eu trouxe uma ou outra que são, não vou dizer as principais, mas uma ou outra que é bem patente aos nossos olhos quando nós lemos as Escrituras Sagradas. Entre a linguagem figurada da Bíblia, existe, por exemplo, a metáfora. Essa é um tipo de linguagem figurada. O que é metáfora? A metáfora é uma comparação em que um elemento, ele imita ou representa outro elemento. Seria basicamente uma comparação entre elementos. Bom, para compreendermos melhor ainda, é óbvio que nós vamos dar exemplos. Em Salmo 84, verso 10 e o verso 11, nós temos um exemplo disso. Diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em outra parte. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não retirará o bem algum aos que andam na retidão. Não sei se você percebeu, mas aqui nós encontramos a metáfora. Quando ele diz, porque o Senhor Deus é um sol. Deus, ele não é um sol. É uma metáfora. Quando se diz que Deus é um sol, é uma metáfora. O sol, que é visível a nós, que enxergamos durante o dia, aquilo não é Deus. Ah, mas o texto diz que Deus é um sol. É uma metáfora. Deus, ele não é um sol. É apenas uma representação em relação àquilo que o salmista quer dizer, quer falar de Deus. E ele ainda continua, na sua metáfora, dizendo, Deus é um sol e escudo. O nosso Deus, ele não é literalmente um escudo, mas o escudo está aqui como uma metáfora. Então, quando nós chegarmos diante do Senhor aquele dia, depois de nós sermos arrebatados, encontrarmos com o Senhor, estarmos lá no reino celestial, nós não vamos chegar lá e olhar para Deus, onde é que está Deus? Ah, está ali. E olhar e ver Deus, um escudo lá em cima do trono, literalmente um escudo. Não é assim, não é um escudo que vai estar lá. Então, o escudo é uma metáfora. Quando diz Deus, ele é escudo, está falando sobre proteção. Tá? Então, ele usa algo para trazer um ensinamento, trazer uma comparação. Então, está relacionando Deus à proteção. Então, Deus é o escudo, ele é a minha proteção. Até aqui no texto, acima, quando diz, porque vale mais um dia nos átrios do Senhor do que 1000 em outra parte, aí o texto continua dizendo, preferiria estar à porta da casa do meu Deus. Casa é uma metáfora. O próprio Deus deixou claro, eu não habito em templo feito por mãos humanas. Então, até no texto, Deus diz, os céus dos céus não podem me conter. Então, não existe uma casa feita para Deus, fisicamente, materialmente, não existe, é impossível. Tá? Então, quando o salmista diz casa do meu Deus, ele está usando uma metáfora. Tá? Então, querendo dizer o templo de Deus, ou lugar de adoração, enfim. Não literalmente a casa onde ele de fato venha a morar. Então, a metáfora nós encontramos na Bíblia em diversas passagens. E o pregador, ou o ensinador das Escrituras Sagradas, se ele não souber identificar uma metáfora, até mesmo nós ouvintes, se nós não soubermos identificar uma metáfora de uma outra linguagem que a Bíblia está trazendo, é complicado. Nós podemos acabar trazendo uma heresia, ou aprendendo uma heresia, e por sua vez acabamos vivendo uma heresia, acabando por comprometer a nossa vida espiritual, como nós já dissemos anteriormente. Outro texto, como exemplo de metáfora, está lá em João 10:11. Quando Jesus diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus, ele não era pastor de ovelhas, ele nunca foi, ele nunca pastoreou ovelhas, isso nunca aconteceu.
Então, quando ele diz, eu sou o bom pastor, ele está usando uma metáfora. Ele está querendo dizer que do cuidado que o pastor tem pelas ovelhas, assim também ele tem por nós, né, por todos nós. Até ele conclui aqui este versículo dizendo, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E nós já sabemos disso, até ministrei aqui em algumas pregações passadas sobre o pastor de ovelhas. Então, ele literalmente dava vida pelas ovelhas. Ele ficava o dia inteiro no deserto, às vezes, né, por regiões desérticas, e no sol escaldante, já que lá o clima lá é bem intenso, né, em relação à temperatura, e ficava o dia inteiro voltado ao cuidado das ovelhas. E a ovelha que caísse dentro de algum buraco, ele se esforçava para resgatá-la, enfim, ele dava vida pelas ovelhas, ele não tinha tempo para outras coisas, né, para constituir riqueza e tal, o pastor não tinha tempo para isso. Então a vida dele estava voltada para as ovelhas mesmo, né, então ele dava vida pelas ovelhas mesmo. Até a gente tem, né, a história de Davi, que lutou com o urso e com o leão, né, ele arriscou sua própria vida para salvar as ovelhas. Então Jesus, ele diz, eu sou o bom pastor, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. É uma metáfora. Amém? Bom, metáfora faz parte da linguagem figurada da Bíblia Sagrada. Mas não existe somente metáfora na linguagem figurada. Existe uma palavra até difícil de pronunciar, mas você vai entender o significado. É até interessante mais entender o significado do que como se pronuncia a palavra, né? Antropomorfismo é um outro tipo de linguagem dentro da linguagem figurada. Essa é uma linguagem que atribui a Deus formas humanas, antropomorfismo. Provérbios 15:3, que diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Quando diz os olhos do Senhor, não significa que Deus ele tem um olho igualzinho ao meu, né, que você pode ver um olho igual ao seu. Não significa literalmente isso, né? Mas que o Senhor Deus, ele está em todo lugar, ele vê todas as coisas. É isso que está querendo dizer, tá? Então ele está atribuindo algo humano, né, a Deus, para que possamos compreender o que o texto quer dizer. O salmista está querendo dizer o quê? Que o Senhor ele enxerga todas as coisas, ele vê tudo. Por isso que diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então não significa que ele tem olhos, vamos dizer, azuis, verde, marrom, enfim, não quer dizer isso, tá? Está atribuindo algo humano a Deus para compreendermos o que o texto quer dizer. Antropomorfismo. Quando diz Salmos 8:3, quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparastes, obra dos teus dedos. Aí a gente pergunta, quantos dedos Deus tem? Será que ele tem 5 mesmo, igual a gente? Será que ele tem 6 ou 7? Né? 7 é o número da perfeição. Nós compreendemos teologicamente em algumas questões. Mas não. Quando fala obra dos teus dedos, aqui nós temos o antropomorfismo, ou seja, atribuindo algo humano a Deus para compreendermos o texto, né? Então é mais fácil compreendermos o texto dessa maneira. Na verdade, a Bíblia Sagrada ela foi escrita para nós humanos, então é óbvio que a linguagem tem que ser humana para nós entendermos ela. Porque a Bíblia ela trata de Deus e as coisas relacionadas a Deus por analogia. Porque se ela tratasse as coisas de Deus como de fato as coisas são em Deus, nós não compreenderíamos. Porque somos seres humanos limitados à esfera humana. Então não compreenderíamos. Certa feita Jesus disse a Nicodemos, eu falo das coisas terrenas e não me compreendestes, imagine se eu falar das coisas celestiais. O livro do Apocalipse é um exemplo disso. João viu tanta coisa lá na sua visão, que muitas coisas não conseguimos compreender 100% ainda hoje. Tá? Existe uma certa divergência de pensamentos e interpretações em relação a um ponto ou outro, porque se trata de coisas da esfera espiritual, e o ser humano está limitado à esfera humana, à esfera terrena, né? Não que nós não podemos compreender as coisas espirituais, já que a Bíblia nos diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então nós podemos compreender de acordo com aquilo que o Senhor Deus nos revela. Tá? Mas se Deus não revelar, também não compreendemos nada, porque tudo depende
do agir de Deus em nossas vidas. Enfim, a Bíblia, ela sempre vai tratar Deus por analogia para nós compreendermos alguma coisa relacionada a Deus. Quando a Bíblia fala de Deus como pai, por exemplo, não significa que ele teve uma esposa e dessa esposa nasceu um filho, então agora Deus é pai. Deus, ele é pai sem ter esposa, né, sem ter gerado alguém como nós conhecemos humanamente falando. Então, está escrito se referindo a Deus como pai por analogia. Então, nós compreendemos as questões relacionadas a Deus, né, quando se fala de Deus como pai, por causa da analogia que a Bíblia faz. Porque se falasse de espiritualmente mesmo, de acordo com aquilo que de fato Deus é, nós não compreenderíamos. Então a Bíblia sempre vai falar de Deus, ou das coisas de Deus por analogia. E quando fala dos dedos de Deus, é uma analogia. Faz parte do quê? Do antropomorfismo. É uma linguagem, faz parte da linguagem figurada. Na Bíblia Sagrada nós vamos encontrar várias passagens que vão atribuir coisas humanas a Deus. Não só em questões físicas, como também em questões sentimentais. Isso já seria o antropopatismo. Olha só, palavra difícil de falar, né? Difícil de guardar também. Mas é mais importante nós guardarmos o significado dela. Isso é mais importante, tá? Antropopatismo, o que é? É uma linguagem que atribui a Deus sentimentos humanos, tá? Gênesis 6, verso de número 6, diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe no seu coração. Espera aí, como assim? Deus se arrependeu de ter criado o homem? Então Deus não sabia no que ia dar para ter criado o homem? Óbvio que Deus sabia, porque Ele é onisciente. E por que o texto diz que então Deus se arrependeu? Você se lembra que eu disse que a Bíblia ela trata de Deus por analogia, para nós compreendermos? Aqui ocorre isso, tá? Aqui é o antropopatismo, é uma atribuição de sentimento a Deus, sentimento humano a Deus, para nós, humanos, compreendermos um pouco sobre Deus, conhecermos um pouco dele. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aí você pergunta, então por que o texto diz que então se arrependeu o Senhor? É o antropopatismo, tá? É uma linguagem figurada. Deus de fato não se arrepende. Quando a Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, está escrito no sentido literal. É uma linguagem literal, ele não se arrepende mesmo. Aqui, quando diz, então se arrependeu o Senhor, está escrito numa linguagem figurada, que seria o antropopatismo. Quando diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem, está querendo dizer que Deus já não tinha mais prazer na existência do homem. Tá? É isso que a linguagem está querendo dizer. Deus já não tinha mais prazer na existência do homem. Quando diz pesou-lhe o coração, diz que Deus estava triste. Para você entender, estou usando obviamente linguagens humanas, para você compreender as Sagradas Escrituras. Mas Deus ele estava descontente com a situação em que se encontrava o homem naquela ocasião. Então ele não achou mais graça na criação do homem, ele não achou, não se sentiu bem com aquilo, né? Deus ele não gostou do que ele viu, digamos assim, para compreendermos, tá bom? Em Tiago 4:5, diz assim, ó, ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem intensos ciúmes. Amados, o Espírito, você na sua Bíblia provavelmente vai estar com E maiúsculo, trata-se do Espírito Santo, o Espírito que nós habita, tem intensos ciúmes. Na verdade, no ciúmes, ele é uma característica humana, é um sentimento humano. Aqui ocorre o antropopatismo de novo. Então ele atribui um sentimento humano ao Espírito Santo, né, que também é Deus, para que possamos entender mais ou menos o que se relaciona entre aquilo que Deus ele tem vinculado a nós, tá? Então, quando diz que o Espírito ele tem intensos ciúmes, né? Está falando que o Espírito ele ardentemente ele nos quer para Ele. Ele nos quer ardentemente. Ele nos quer para Ele. Não é à toa que Jesus morreu na cruz do Calvário, porque Ele nos ama. Ele quer que nós sejamos de fato dele, tá? Então, o sacrifício na cruz foi um alto preço pago pela minha vida e pela sua vida,
Porque Ele quer você para Ele, tá? É óbvio que Ele não vai te forçar a vir para os braços dele, mas Ele te quer. Então, quando diz isso sobre ciúmes do Espírito Santo, está falando que Ele quer, tá bom? Ele quer você, Ele quer a mim. Então, é uma atribuição de sentimentos humanos a Deus, ao Espírito Santo, para nós compreendermos as Escrituras. Bom, para finalizarmos essa parte, pelo menos da linguagem figurada, nós falamos da linguagem literal, estamos dentro ainda da linguagem figurada, tem a prosopopeia, é a personificação de coisas ou de seres irracionais. Por exemplo, quando diz lá em Salmos 35:10, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Repetindo o começo, todos os meus ossos dirão, Senhor, quem és como tu? Dá-se continuidade. Então, quando diz todos os meus ossos dirão, é uma prosopopeia. Os ossos não falam. Isso daqui é uma linguagem figurada, para nós entendermos aquilo que o salmista estava sentindo naquele momento em que ele escreveu este salmo. Todos os meus ossos dirão, os ossos a gente sabe que não fala, é uma linguagem figurada. Lá em Jó, no capítulo 12, versos 7 ao 8, tem na verdade, praticamente todo o verso 7 e 8 é uma prosopopeia. Mas pergunta agora às alimárias, e cada uma delas te ensinará. Os animais não ensinam, eles não sabem falar, eles não têm um raciocínio lógico para poder ensinar. Aqui ocorre uma prosopopeia. Pergunte às alimárias, e cada uma delas te ensinará. Aí continua. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Sabemos que as aves não vão falar nada, né? Literalmente. Ou fala com a terra, e ela te ensinará, até os peixes do mar te contarão. Eles não vão contar nada, literalmente, sabemos disso. Então é uma prosopopeia, tá? Aqui está falando de nós olharmos para as alimárias, para os peixes, para a terra, enfim, se nós contemplarmos a natureza, ela nos ensina, ela nos fala de Deus, da grandeza de Deus, né? Ela nos fala, obviamente, no sentido figurado. Tá? Então nós podemos compreender, deduzir racionalmente, intelectualmente, a grandeza de Deus através da criação, daquilo que os nossos olhos podem contemplar. É isso que o texto, que a passagem está querendo dizer. É uma prosopopeia, é uma linguagem figurada. Nós falamos sobre a metáfora, falamos sobre o antropomorfismo e o antropopatismo e a prosopopeia. São partes da linguagem figurada das Escrituras Sagradas. Existem muitas outras, amados, eu não vou tomar o tempo aqui falando sobre isso. Existe a símile, a hipocatástase, a metonímia, sinédoque, merisma, endíase, zoomorfismo, apóstrofe, eufemismo, elipse, zeugma, hipérbole, lítotes, pleonasmo, oxímoro, paradoxo, paranomasia, onomatopeia e muitas outras que eu nem escrevi, nem anotei aqui. Existem muitas linguagens figuradas na Bíblia. Nós não precisamos saber o que é onomatopeia, o que é hipérbole, o que é, não precisamos saber o que é cada um desses, a não ser que nós vamos ensinar as Escrituras Sagradas. Mas nós temos que saber que existem coisas na Bíblia que estão escritas em linguagem figurada. E quando o ensinador leva isso no sentido literal, há um problema muito grande. Corremos o risco de aprender errado e a vivermos uma palavra errada. Então nós temos que pedir a direção do Espírito Santo para que Ele nos ensine e nos faça viver a sua vontade. Eu disse sobre as 3 linguagens, né? Eu só falei de 2, não dá tempo de falar da terceira. Aliás, só vou passar por cima da terceira para você entender. A terceira linguagem seria a linguagem simbólica. Quando se usa algo, alguma coisa para fazer referência a outra coisa. Aí você fala, poxa, mas parece uma metáfora. Na verdade, não. Porque a metáfora depende do contexto, depende do conteúdo da frase, da passagem. Então, uma palavra pode significar uma coisa nessa frase, e na outra frase significar uma outra coisa diferente. No simbólico, na linguagem simbólica, geralmente, aquilo se refere àquela coisa, né,
basicamente em todas as passagens, digamos assim, é um padrão, digamos assim. Por exemplo, quando se fala do Espírito Santo ou da pomba, nós lembramos do Espírito Santo e vice-versa. Porque para nós cristãos é como se fosse um símbolo do Espírito Santo é a pomba. Nós entendemos assim, para você entender. Se você digitar, eu acho que no Google Espírito Santo, provavelmente vai aparecer a imagem de uma pomba. É bem provável que apareça. Depois você pode fazer isso posteriormente. Quando falamos do pão, nós já lembramos da palavra de Deus. É o símbolo do pão, a palavra de Deus e vice-versa. Nós já compreendemos isso. Né? Nós que somos cristãos conhecemos as Escrituras Sagradas. Né? Até no Apocalipse tem muita simbologia. Né? Quando se fala de mar, às vezes, está falando de multidão. Né? Então, nós já compreendemos isso porque já estamos habituados à Bíblia Sagrada, acabamos por compreender isso. Porém, existem símbolos, coisas que têm mais de um símbolo. Por exemplo, fogo. Fogo nós lembramos de juízo. Nós poderíamos trazer vários versos aqui na Bíblia relacionados a fogo, relacionado ao juízo, só que trazendo a palavra fogo. Então é uma simbologia. O fogo tem como símbolo o juízo. Só que tem mais de um símbolo na Bíblia, né? Também simboliza a presença de Deus. Por exemplo, Moisés, ele viu a sarça ardendo em fogo. Era a presença de Deus ali, não era o juízo, era a presença de Deus. Embora a presença de Deus e o juízo também tenham um vínculo. Vai longe isso daqui, se nós formos dar corda para este assunto, vai muito longe. Mas essa é a diferença de simbologia, da linguagem simbólica de uma metáfora, por exemplo, tá? Só para nós concluirmos, por exemplo, quando diz lá em Marcos 8:34, e chamando assim a si a multidão, com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Cruz, para os judeus, sempre foi um significado de morte. É óbvio que quando se falava em cruz, se lembrava de morte, de crucificação. Então, quando Jesus diz, tome a sua cruz de cada dia e siga-me, Jesus está falando, morra a cada dia. Morrer? Como assim morrer? Morrer para o mundo, para o pecado, para a carne. Então, aqui é um símbolo. Então, não quer dizer que você vai lá construir uma cruz de madeira, literalmente, colocar nas costas e ir para a igreja. Não significa isso. Não significa problema também, tá? Porque problema, independente de você ser cristão ou não, você vai ter. Então, todo mundo tem uma cruz? Não. Biblicamente, quem tem cruz é aquele que vive a vontade de Deus. E a cruz, o que seria? Morrer a cada dia. Para o mundo, para o pecado, para a maldade. Essa é a cruz que nós devemos carregar. A nossa morte. A morte para as coisas do mal. Para concluir, Salmos 51, verso de número 7, que diz, purifica-me com isopo, ou isopo. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. É um símbolo. O isopo é um símbolo. Dentro das Escrituras Sagradas, nós vamos ver que o isopo está relacionado ao quê? À purificação. O isopo nada mais é do que uma planta que era utilizada no Antigo Testamento nos rituais de purificação, principalmente na purificação de um leproso. Agora, quando nós vemos Salmo 51, por exemplo, sabemos que Davi estava muito triste, porque ele tinha pecado contra Deus, né? Ele veio a cometer ali um adultério e matou a Urias, né? E o seu filho adoeceu, nós conhecemos um pouco da história, então ele estava muito triste. E naquele momento ele orava, falava com Deus, escrevendo no Salmo 51, ele diz, purifica-me com isopo. Então o isopo é um símbolo de purificação, era utilizado lá no Antigo Testamento para purificar, né, dentro dos rituais. Deus obviamente sabia do que Davi estava querendo dizer. Todos aqueles que liam este salmo sabiam do que se tratava. Até se você ler o contexto, você vai ver que Davi se sentia muito sujo, né, com o pecado. E ele precisava muito da purificação de Deus. Amados, essas são as 3 principais linguagens da Bíblia Sagrada. Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço aos nossos amados que esteve conosco até este presente momento. Quero estar orando por você, pela sua família neste momento. Quero que você ore comigo. Lembrando que o nosso ensino, todas as sextas, a partir das 8 horas, né? Até as 8h30 da noite, nós estamos presentes aqui, é uma live, não tem ninguém presente na igreja, né? E nós estamos aqui, eu digo eu, minha esposa, minha filha, para nós estarmos apresentando aos irmãos, né, diante da direção e vontade de Deus, o ensino da palavra do Senhor. Então todos estão convidados a estar sempre com a gente,
né, através da página do Facebook da nossa igreja da Multiforme Graça de Deus. Convido a todos no domingo, aí é um culto presencial. Teremos um culto aqui, será um culto de ceia, e todos estão convidados a estar celebrando aquele que vive juntamente conosco. Amém? Deus abençoe a todos, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por tudo, abençoa as nossas vidas, os teus filhos, derrama do teu milagre, das tuas bênçãos sobre a vida de cada um, Pai, que a tua graça venha ser vivida por nós e vivida intensamente. Deus, nos ensina na tua palavra, nos conduz, ó Deus, através dela, para que possamos, ó Senhor, alcançar mais de ti para as nossas vidas. Trabalha na vida de cada um do teu filho neste momento, da tua serva, adentra cada lar, a cada situação, a cada problema e dificuldade, Pai. Peço para que o Senhor tome conta, meu Deus. Tudo isso para que o teu nome venha a ser glorificado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus. Amém.